Ninguém queria se unir ao pobre órfão alienígena, exceto o humano que depois descobriu. O mercado galáctico da estação Trell vibrava com a cacofonia de 1000 espécies alienígenas negociando, discutindo e ocasionalmente ameaçando-se com várias apêndices. Em meio a esse caos, Drake Holloway movia-se com facilidade prática, sua armadura de mercenário brilhando sob as luzes artificiais, seu cabelo loiro penteado para trás e sua barba bem aparada. Ele era uma figura imponente, musculoso, confiante e inegavelmente humano. Drake não estava ali para o contrabando ou armas que os mercenários geralmente procuravam. Em vez disso, ele se dirigiu a uma pequena barraca discreta, escondida em um canto do mercado. Atrás do balcão estava Nira, uma alienígena humanoide com pele verde esmeralda que parecia cintilar quando ela se movia. Tentáculos grossos e semelhantes a couro saíam de sua cabeça, seu rosto delicado e cabelo prateado até os ombros. Sua roupa preta, esfarrapada com capuz desgastado, já tinha visto dias melhores, assim como a barraca que ela cuidava. "De volta, humano?" Ela perguntou, sua voz carregando um tom melódico que sempre pegava Drake de surpresa. Seu tipo geralmente fica no setor de armas. Drake se apoiou no balcão, oferecendo um sorriso que encantara seres em 3 sistemas estelares. "O que posso dizer? Seus enfeites são mais interessantes do que outro rifle de plasma." Os lábios de Nira se curvaram para cima, revelando dentes que eram apenas um tom mais afiados do que uma. "Você diz isso toda vez, mas nunca me diz o que faz com todos esses enfeites." "Segredo profissional." Drake respondeu, examinando uma pequena figura esculpida em algo que parecia osso. "E quanto custa essa? Para você, 15 créditos. Seus olhos, grandes e expressivos, com pupilas verticais, o estudaram cuidadosamente. "Embora eu ainda não entenda por que um mercenário humano continua voltando à minha humilde barraca." Drake entregou os créditos, seus dedos brevemente tocando os dela, verdes. "Talvez eu goste da companhia." Um resmungo veio de trás de Nira quando seu empregador, um alienígena bulboso chamado Gort, entrou em cena. "Não perca seu tempo, humano. Ninguém quer se unir à pobre órfã." Quando sua própria espécie a abandonou, ele riu. O som como pedras em um triturador. "Inútil. É o que ela é." A mandíbula de Drake se apertou, mas antes que ele pudesse responder, Nira falou, "Preciso reabastecer a vitrine, Gort." Sem esperar permissão, ela contornou o balcão e fez sinal para Drake segui-la. Quando estavam fora do alcance dos ouvidos, a expressão de Drake suavizou. "Você não deveria deixá-lo falar com você assim." Nira deu de ombros, arrumando pequenos artefatos em uma prateleira. "Ele não está errado. Sou uma órfã e ninguém quer amarrar seu destino ao meu." Sua voz carregava uma resignação que fez o peito de Drake apertar. "Isso não torna certo", Drake insistiu, ajudando-a a colocar um item particularmente pesado na prateleira de cima. "De onde venho? Todos merecem respeito." "E de onde é exatamente?" Nira perguntou. Nira perguntou, genuína curiosidade em sua voz. "Você nunca me contou muito sobre você, apesar de visitar minha barraca há quase um ano padrão." Ele hesitou, então sorriu. "Terra originalmente, mas não volto há muito tempo." "O universo é grande demais para ficar em um só lugar." "Deve ser bom," Nira disse com nostalgia. "Ir aonde quiser." "Tem seus momentos", Drake admitiu. "Mas pode ser solitário." Sua conversa foi interrompida pela voz estrondosa de Gort.
Garota, pare de flertar com os clientes e volte ao trabalho. Nira suspirou, seus ombros caindo ligeiramente. Devo ir. Você voltará no próximo ciclo. Drake assentiu, guardando a figura em uma bolsa em seu cinto. Conte com isso. Enquanto ele fazia seu caminho de volta pelo mercado movimentado, Drake não conseguia afastar a imagem da expressão resignada de Nira. Em uma galáxia cheia de maravilhas e horrores, eram as pequenas injustiças que às vezes atingiam mais forte. Seu comunicador zumbiu exibindo uma mensagem da IA de sua nave. Oferta de contrato recebida, network recebida, nível de prioridade alto, responda. Drake olhou de volta para a barraca de Nira, onde ela agora estava sendo repreendida por Gorth por alguma ofensa percebida. Exceto, ele disse ao comunicador, mas programe a partida para depois do próximo ciclo de mercado. A voz da IA era suave e sem emoção. Pedido incomum, atraso pode afetar o pagamento. Algumas coisas valem mais do que créditos, Drake respondeu. Um plano já se formando em sua mente enquanto embarcava em sua nave. A pequena figura parecia pesar em sua bolsa. Um lembrete de uma garota alienígena de pele verde com cabelo prateado e olhos que carregavam tristeza demais para alguém tão jovem. O próximo ciclo de mercado chegou e Drake retornou à estação Trell como prometido. Desta vez, ele se aproximou da barraca de Nira, com uma pequena caixa guardada com segurança em seu bolso e um plano que o manteve acordado durante a viagem de volta. Você realmente voltou? Nira disse. Seu rosto esmeralda, iluminando-se ao vê-lo atravessando a multidão. Eu disse que voltaria, Drake respondeu, inclinando-se contra o balcão com facilidade prática. Ele notou mudanças sutis em sua aparência desde sua última visita. Seu cabelo prateado parecia brilhar mais, e sua pele verde tinha um brilho saudável, que não estava lá antes. A roupa preta esfarrapada permanecia a mesma, mas ela se portava com um pouco mais de confiança. Gorth disse que você não voltaria. Ela admitiu, olhando por cima do ombro para ver se acertado. Olhando por cima do ombro para garantir que seu empregador não estivesse por perto. Ele diz que humano... A mandíbula de Drake se apertou. Gorth não sabe nada sobre humanos. Os olhos de Nira se arregalaram com sua linguagem. Então ela soltou uma risada suave que fez o peito de Drake apertar de uma maneira desconhecida, mas agradável. Estou começando a achar que ele não sabe muito sobre nada. Garota esperta, Drake disse piscando. Ele olhou ao redor do mercado, notando a multidão usual de espécies alienígenas diversas negociando e navegando. Quando é sua pausa? Eu esperava que pudéssemos conversar em algum lugar mais tranquilo. Os apêndices semelhantes a tentáculos de Nira se contraíram ligeiramente. Um sinal de curiosidade que Drake havia aprendido. Posso tirar uma agora. Gorth está se encontrando com fornecedores na próxima hora. Ela desamarrou seu avental e o pendurou sobre o balcão. Há um pequeno deck de observação no nível 3 que geralmente está vazio a esta hora do dia. Drake a seguiu pelos corredores sinuosos da estação, admirando como ela navegava pelo mercado caótico com graça. O deck de observação estava de fato deserto. Uma pequena sala circular com paredes transparentes que oferecia uma vista deslumbrante do sistema estelar ao redor. Venho aqui às vezes quando Gorth me dá pausas mais longas. Nira explicou, movendo-se para ficar diante da vasta extensão do espaço. Isso me lembra que há mais lá fora do que apenas esta estação. Drake se juntou a ela, seu ombro quase tocando o dela enquanto eles olhavam para as estrelas distantes. Você já pensou em partir, ver algumas dessas estrelas de perto? Nira suspirou, seu hálito embaçando a barreira transparente momentaneamente. Todos os dias. Mas para onde eu iria?
Quem aceitaria uma órfã Salarian sem habilidades além de vender enfeites para viajantes de passagem? Eu aceitaria, Drake disse simplesmente. Nira se virou para ele, seus grandes olhos procurando em seu rosto qualquer sinal de engano. O quê? Drake enfiou a mão no bolso e retirou a pequena caixa que carregava. Tenho pensado muito desde minha última visita sobre você, sobre nós, sobre toda essa galáxia. Drake, o que você está? Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante, feito de um metal raro que mudava de cor como uma aurora quando captava a luz. De onde venho? Temos essa tradição quando queremos passar nossas vidas com alguém. As mãos de Nira voaram para sua boca, seus olhos se arregalando de descrença. Mas ninguém quer se unir à pobre órfã, ela disse, ecoando as palavras cruéis de Gorth. Especialmente alguém como você, que poderia ter qualquer um. Drake segurou sua mão gentilmente na dele. Eu não quero qualquer um. Eu quero você, Nira. Eu não quero qualquer um. Eu quero você, Nira. Ele encontrou seu olhar firme. Mesmo aqueles que foram deixados de lado, lágrimas surgiram nos olhos de Nira, escorrendo por suas bochechas verdes em trilhas prateadas. Você realmente me escolheu? Ela perguntou, sua voz tremendo de emoção. Eu escolhi, Drake confirmou, deslizando o anel em seu dedo. O metal aquecendo para combinar com a temperatura do corpo dela e se acomodando em um padrão ondulante de azuis profundos e roxos contra sua pele esmeralda. Você virá comigo? Deixará este lugar para trás? Em vez de responder, Nira jogou os braços ao redor do pescoço dele, pressionando seus lábios contra os dele em um beijo que surpreendeu Drake com sua intensidade. Ele respondeu imediatamente, envolvendo os braços ao redor de sua cintura e puxando-a para mais perto, saboreando o gosto doce e ligeiramente picante que era unicamente dela. Quando finalmente se separaram, ambos ligeiramente sem fôlego, Nira descansou sua testa contra a dele. Sim, ela disse 1000 vezes sim. Drake sorriu, sentindo-se mais leve do que há anos. Partiremos no próximo ciclo de transporte. Minha nave está atracada na Baía 12. Só preciso terminar alguns negócios primeiro. Então podemos. E quanto a Gorth? Nira interrompeu, uma preocupação repentina nublando suas feições. Estou contratada com ele por mais um ano padrão. Ele não me deixará ir facilmente. A expressão de Drake endureceu. Deixe Gorth comigo. Apenas esteja pronta para partir em 2 dias. Faça as malas leves. Faça as malas leves. Qualquer coisa que você precisar, podemos conseguir em outro lugar. Nira assentiu, seus dedos traçando os contornos do anel em sua mão, como se para se certificar de que era real. Ainda não posso acreditar que isso está acontecendo, ela disse. Parece um sonho. É real, Drake a assegurou, afastando uma mecha de cabelo prateado de seu rosto. E é apenas o começo. Eles passaram o restante da pausa de Nira fazendo planos. Suas cabeças próximas enquanto falavam em tons baixos e excitados. Drake explicou sobre sua nave, a Stellar Drift, e a tripulação que se tornara como uma família para ele ao longo dos anos. Nira compartilhou seus poucos pertences preciosos que não podia deixar para trás. Um pequeno cristal que supostamente veio de seu mundo natal. E uma imagem holográfica, desgastada de 2 Salarians que poderiam ter sido seus pais. Quando chegou a hora de ela voltar ao trabalho, Drake a acompanhou de volta à barraca, seus dedos entrelaçados. Na entrada do mercado, ele a puxou para mais perto para um último beijo. 2 dias, ele a lembrou. Esteja pronta. Nena. O tono doente. Drake nunca ser doido. Enquanto Drake fazia seu caminho de volta à sua nave, ele não pôde deixar de sorrir,
Para um homem que ganhava a vida nas margens perigosas do espaço civilizado, ele nunca se sentira mais certo de algo do que sobre Nira. Quaisquer desafios que os aguardassem, eles os enfrentariam juntos. O que ele não sabia não podia saber era que sua proposta havia desencadeado eventos que desenterrariam segredos há muito enterrados, e que a garota alienígena órfã, por quem ele se apaixonara, era muito mais do que parecia ser. Na manhã seguinte à sua proposta, Drake caminhou com propósito pelo mercado em direção à barraca de Gort. Ele passara a noite a bordo da Stellar Drift, fazendo preparativos para a partida e informando sua pequena tripulação sobre sua futura passageira. As reações variaram de curiosidade a sorrisos de entendimento, mas todos acolheram a notícia com a aceitação fácil de pessoas que viviam além dos limites da sociedade convencional. Quando Drake se aproximou da barraca, avistou Gort envolvido em uma conversa acalorada com um alienígena alto e elegantemente vestido, cuja espécie Drake não reconheceu imediatamente. A pele do estranho era azul pálida, quase translúcida, com padrões intrincados que pareciam mudar sob a superfície. Quando Gort notou Drake, ele abruptamente encerrou a conversa, afastando o estranho com nervosismo óbvio. "Humano", Gort chamou, suas feições bulbosas se arranjando no que passava por uma expressão acolhedora. "Cedo hoje, sim. Procurando algo especial." "Estou procurando Nira", Drake respondeu, examinando a barraca, mas não vendo sinal dela. A falsa alegria de Gort evaporou. "A garota não está disponível. Talvez amanhã." A mão de Drake instintivamente se moveu para mais perto de seu blaster. "Onde ela está, Gort?" Fazendo inventário nos fundos, Gort respondeu rápido demais. "Muito ocupada. Não pode ser perturbada." "Eu vou esperar", Drake disse, inclinando-se contra o balcão, em uma pose deliberadamente casual, que, no entanto, transmitia sua intenção de ficar. Gort se remexeu, sua pele mudando para um tom amarelo doentio. "Talvez discutamos negócios primeiro, sim." Drake ergueu uma sobrancelha. "Que negócios?" "Recebi uma oferta pela garota", Gort disse, abaixando a voz. "Oferta generosa de pessoas muito importantes. Ela não é sua para vender." Drake rosnou, sua postura casual. "Beth rosnou." "Não vê. Não. Apenas transferindo o contrato. Eles pagam a ela muito melhor do que eu posso. Muito boa oportunidade. Quem são eles?" Drake exigiu. Representantes do Alto Conselho Salariano, veio uma voz suave por trás dele. Drake se virou para encontrar o estranho de pele azul que havia retornado, agora flanqueado por 2 guardas imponentes, cuja espécie Drake reconheceu como Vorgarians, conhecidos por sua força e lealdade como guarda-costas. "Conselheiro Talian." O estranho se apresentou com uma leve reverência. "Eu represento os interesses de Silaria neste setor." Drake estudou o alienígena cuidadosamente, notando o corte caro de suas roupas e a insígnia sutil que o marcava como um oficial do governo. "Engraçado, eu não sabia que Silaria tinha algum interesse nesta estação remota." "Nossos interesses são específicos", Talian respondeu, seus olhos inteiramente negros, sem pupilas visíveis, fixando-se em Drake. "A Salarian feminina, conhecida como Nira, é de particular." "Importante para mim também", Drake disse calmamente. A expressão de Talian permaneceu impassível. "Receio que isso não seja possível. Nira não é o que parece ser. Ela é, na verdade, a única herdeira sobrevivente da Casa Veridian, uma de nossas famílias nobres mais proeminentes."
Drake sentiu como se o chão tivesse mudado sob seus pés. O quê? Seus pais eram Lord e Lady Veridian. Embaixadores da Aliança Galáctica. Talion continuou. Eles foram assassinados há 15 anos padrão e sua filha bebê foi considerada morta com eles. Recentemente recebemos informações sugerindo que ela sobreviveu e está... A mente de Drake correu. Nira, uma nobre, uma herdeira. Parecia impossível. Mas explicaria por que uma criança Salarian acabou abandonada em um posto comercial remoto como o Trell. Se isso é verdade, por que ela foi deixada aqui todos esses anos? Drake desafiou. Política, Talion disse simplesmente. O assassinato foi parte de uma tentativa de golpe. Agora a situação política está estabilizada o suficiente para podermos resgatá-la com segurança. E sua herança? Drake perguntou. A suspeita clara em sua voz. A boca de Talion se curvou em algo que poderia ter sido um sorriso. Substancial. A propriedade Veridian abrange 3 planetas e inúmeras posses em todo o setor. Ela é, possivelmente, uma das pessoas mais ricas deste quadrante. Drake sentiu um nó frio se formando em seu estômago. Nira acreditava que ele não sabia nada disso quando propôs. Ela pensaria que seu timing era conveniente demais para ser coincidência. Preciso falar com ela, Drake insistiu. Claro, Talion concordou suavemente. Ela está atualmente recebendo uma mensagem do Alto Conselho. Tenho certeza de que ela terá perguntas que só você pode responder. A acusação implícita não passou despercebida por Drake. Antes que ele pudesse responder, uma comoção nos fundos da barraca chamou sua atenção. Nira emergiu, seu rosto pálido, segurando um pequeno cristal de dados em sua mão trêmula. Drake. Ela disse. Seus olhos arregalados de choque. Meus pais... Eles não morreram em um acidente. Eles foram assassinados. Drake se moveu imediatamente para o lado dela, colocando um braço protetor ao redor de seus ombros. Eu sei, acabei de ouvir. Nira olhou para ele. A confusão misturando-se com o choque em seus olhos. Você sabia? Não. Drake disse firmemente, segurando seu olhar. Acabei de descobrir com ele. Ele acenou com a cabeça em direção a Talion, que observava sua interação com interesse indisfarçado. Nira seguiu seu olhar, notando o oficial Salarian pela primeira vez. Seus apêndices tentaculares se enrijeceram. Um sinal de alarme que Drake havia aprendido a reconhecer. Quem é você? Ela hesitou. Talion se curvou novamente, mais profundamente desta vez. Conselheiro Talion do Alto Conselho Salariano a seu serviço, Lady Veridian. Não me chame assim, Nira disse bruscamente. Meu nome é Nira. Como desejar. Talion conceder. A mão de Nira encontrou a de Drake, apertando-a firmemente. E se eu não quiser ir para a Silaria? E se eu quiser ficar com Drake? A expressão de Talion endureceu-lhe ligeiramente. O mercenário humano ou minha senhora? Certamente você entende que sua posição exige certos padrões. O legado Veridian pode ir para o inferno. Nira interrompeu, sua voz mais forte do que Drake jamais ouvira. Eu não sei nada sobre ser nobre. Eu sei sobre estar sozinha, ser indesejada, até Drake.
Ela olhou para ele, seus olhos suavizando. Ele me quis quando ninguém mais quis. Drake sentiu uma onda de orgulho e afeição. Mas antes que pudesse responder, Talian falou novamente. Um sentimento tocante. O conselheiro disse, seu tom sugerindo, que era qualquer coisa menos isso. No entanto, há a questão de sua segurança a considerar. Aqueles responsáveis pela morte de seus pais ainda podem representar uma ameaça. Isso é uma ameaça? Drake perguntou, sua mão movendo-se para seu blaster. Os guardas de Talian se tensionaram. Mas o próprio conselheiro permaneceu calmo. Apenas uma declaração de fato. Ele respondeu, a situação política em Silaria permanece delicada. O retorno de Lady Veridian deve ser tratado com o máximo cuidado. Eu não vou a lugar nenhum sem Drake. Nira afirmou firmemente. Isso seria sem precedentes. Talian disse, a desaprovação evidente em seu tom. Assim como encontrar uma herdeira após 15 anos, Drake apontou. Parece um dia para quebrar precedentes. Um silêncio tenso caiu sobre o grupo, quebrado apenas pelo movimento nervoso de Gorth. Finalmente, Talian inclinou a cabeça em um gesto de aceitação relutante. Muito bem, o humano pode acompanhá-la a Silaria. O conselho quererá se reunir com ambos para discutir os arranjos. Precisaremos de tempo para nos preparar, Drake disse, não confiando inteiramente no conselho, ou na súbita aquiescência. Claro, minha nave parte amanhã ao meio-dia. Espero vocês dois na Baía de Atracação 7. Com outra reverência formal, Talian e seus guardas partiram, deixando Drake e Nira sozinhos com um Gorth visivelmente aliviado. Bem, Gorth disse, esfregando as mãos. Muito emocionante. Sim, pequena Nira é uma grande dama, quem teria pensado? Cai fora, Gorth, Drake rosnou. O traidor não precisou de mais encorajamento, correndo para o outro lado da barraca. Uma vez que estavam sozinhos, Drake se virou para Nira, segurando suas mãos nas dele. Você está bem? Nira balançou a cabeça, seu cabelo prateado balançando com o movimento. Eu não sei, tudo está acontecendo tão rápido. Ontem eu era ninguém, e hoje sou supostamente esta Lady Veridian. Ela olhou para o anel em seu dedo, depois de volta para Drake. A vulnerabilidade clara em seus olhos. Isso muda as coisas entre nós. Drake a puxou para perto, pressionando sua testa contra a dela no gesto íntimo que compartilharam no dia anterior. Não para mim. Eu não me apaixonei por uma herdeira. Estou com medo, ela admitiu suavemente. E se eles estiverem mentindo? E se for uma armadilha? Então enfrentaremos juntos, Drake prometeu. Mas primeiro acho que devemos nos despedir adequadamente de sua antiga vida. Naquela noite, na privacidade dos aposentos de Drake a bordo da Stellar Drift, eles se uniram com uma paixão nascida da incerteza e da nova esperança. Seus corpos, humano e Salarian, encontraram uma harmonia que transcendeu suas diferenças biológicas. Para Nira, foi a primeira experiência de intimidade física. Para Drake, foi uma revelação. Nunca ele se sentira tão conectado a outro ser. No silêncio que se seguiu, enquanto estavam entrelaçados no beliche estreito da nave, Nira traçou as cicatrizes no peito de Drake com dedos gentis. Não importa o que aconteça em Silaria, ela disse. Isso é real. Nós somos reais. Drake beijou sua testa, puxando-a para mais perto. E está certo que somos. E ninguém, nem conselheiros, nem assassinos, nem toda a galáxia, vai mudar isso. Enquanto Nira adormecia em seus braços, Drake permaneceu acordado, sua mente correndo com planos e contingências. O que quer que os aguardasse em Silaria,
ele estaria pronto. A nave de Talion, o Solarian Envoy, era uma embarcação diplomática elegante que fazia o cruzador mercenário de Drake parecer um cargueiro enferrujado. Enquanto embarcavam, Drake manteve uma mão perto de seu blaster e a outra firmemente entrelaçada com a de Nira. Sua tripulação havia sido instruída a seguir a uma distância discreta. Um plano de contingência que Drake não compartilhara com seus anfitriões salarianos. Seus aposentos, Talion anunciou, gesticulando para uma cabine elegantemente decorada. Chegaremos a Silaria em 10 dias. Padrão, 1/4. Nira perguntou, seus apêndices tentaculares se contraindo de diversão. Quão progressivo de sua parte, conselheiro. A expressão de Talion permaneceu impassível. Presumem que prefeririam ficar juntos. Dado seu apego. Certamente, Drake disse, jogando suas poucas bagagens na cama. Haverá um jantar formal esta noite, Talion continuou. Trajes apropriados foram fornecidos. Com um aceno curto, ele os deixou sozinhos. Assim que a porta se fechou, Drake imediatamente vasculhou o quarto em busca de dispositivos de vigilância, encontrando 3. Paranoico, Nira perguntou, embora seu tom sugerisse que ela aprovava. Cauteloso, Drake corrigiu. Algo não se encaixa. Por que agora, depois de 15 anos? E por que Talion foi tão facilmente convencido a me deixar vir junto? Nira sentou-se na beira da cama, acariciando o tecido fino das roupas dispostas para eles. Talvez eles realmente tenham acabado de descobrir que eu estava viva. Talvez. Drake concedeu, sentando-se ao lado dela. Mas aprendi a confiar em meus instintos. E agora eles estão gritando que estamos caminhando para uma armadilha. Nira se inclinou contra ele. Seu calor um conforto na cabine estéril. Pelo menos estamos caminhando juntos. Drake beijou o topo de sua cabeça, inalando o leve perfume doce que era unicamente dela. A intimidade da noite anterior havia aprofundado sua conexão de maneiras que ele não antecipara. A memória de sua pele esmeralda contra dele, a forma como seus apêndices tentaculares se curvaram de prazer, enviou uma onda de calor através de seu corpo. Se vamos jogar o jogo deles, Drake disse, forçando sua mente de volta ao perigo presente. Precisamos aprender as regras. Conte-me tudo o que você se lembra sobre Silaria. Quase nada, Nira admitiu. Apenas fragmentos, um jardim com flores roxas, alguém cantando uma canção de ninar. Eu tinha apenas 3 anos quando meus pais morreram. Então, precisaremos ser rápidos em aprender. Drake disse, alcançando o traje formal, começando com um jantar esta noite. A sala de jantar era um estudo em opulência, com lustres de cristal desafiando a gravidade e uma mesa esculpida de uma única peça de madeira rara. 4 outros Salarians se juntaram a eles, todos com a pele verde distintiva e apêndices tentaculares na cabeça de sua espécie, embora nenhum possuísse a qualidade luminosa de Nira. Enquanto as apresentações eram feitas, Drake estudou cada rosto cuidadosamente, memorizando nomes e títulos. Quando chegaram ao último convidado, um Salarian de ombros largos com postura militar, Drake sentiu um choque de reconhecimento. Comandante Halvik. O Salarian se apresentou com uma leve reverência. Chefe da guarda da casa Veridian. Drake manteve sua expressão neutra, mas sua mente corria. Halvik, o nome estava gravado em sua memória de uma missão que deu errado 5 anos atrás. Uma missão que deixou 3 de sua equipe mortos. E Drake com uma cicatriz que ia do ombro ao quadril.
Já nos conhecemos antes, humano? Halvik perguntou, suas pupilas verticais estreitando-se ligeiramente. Não acredito. Drake mentiu suavemente. Eu lembraria. O jantar prosseguiu com formalidade elaborada. Drake observou, enquanto Nira navegava pelas complexas tradições culinárias salarianas com surpreendente facilidade. Como se alguma memória profundamente enterrada a estivesse guiando. Ele seguiu seu exemplo, ciente de que os olhos de Halvik estavam acompanhando cada movimento seu. Lady Veridian, um dos oficiais, se dirigiu a Nira. Você deve estar curiosa sobre sua herança. Nira colocou seu utensílio com cuidado deliberado. Estou mais curiosa sobre meus pais, sobre quem os matou e por quê. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Um caso trágico, Talian finalmente disse. Extremistas políticos se opuseram às políticas progressistas de seu pai. Eles foram pegos. Drake perguntou. Os perpetradores imediatos foram. Halvik respondeu, seu olhar fixo em Drake. Mas acreditamos que eram apenas peões de uma conspiração maior. Uma conspiração que ainda pode estar ativa? Drake sugeriu. A boca de Halvik se curvou em algo que poderia ter sido um sorriso. Precisamente por isso, o retorno de Lady Veridian deve ser tratado com a máxima discrição. A conversa mudou para tópicos mais seguros, mas a tensão subjacente permaneceu. Quando o jantar terminou, Drake e Nira retornaram aos seus aposentos, ambos exaustos de manterem-se em guarda. Halvik é perigoso, Drake disse, uma vez que estavam sozinhos. Já o encontrei antes, em Proxima 4. Ele estava operando sob um nome diferente. Mas é definitivamente ele. Os olhos de Nira se arregalaram. O que ele estava fazendo lá? Liderando um grupo de mercenários contratados para eliminar um dissidente político, Drake explicou. Minha equipe estava protegendo o alvo. Deu errado, perdemos pessoas. Você acha que ele estava envolvido na morte dos meus pais? Acho que é uma coincidência. E tanto ele agora estar encarregado de sua segurança, Drake disse sombriamente. Nira andava pelo quarto, seu cabelo prateado captando a luz a cada volta. Precisamos ser cuidadosos. Se Halvik te reconhecer... Ele já suspeita, Drake interrompeu, mas não pode ter certeza. Foi um tiroteio caótico. E eu estava usando um capacete tático. Nira parou de andar e se moveu para ficar diante dele, colocando suas mãos em seu peito. Estou com medo, Drake, mas também animada. Nunca pensei que teria uma história de família e agora posso ter ambos. Drake cobriu suas mãos com as dele. Apenas lembre-se, não importa o que descobrirmos em Silaria, você já tem alguém que te ama exatamente por quem você é. Seus tentáculos se curvaram daquela maneira que ele agora sabia indicar emoção profunda. Mostre-me, ela disse, pressionando-se mais perto. Seus lábios se encontraram em um beijo que rapidamente se aprofundou, mãos explorando com familiaridade recém-descoberta. Os perigos que o cercavam apenas aumentavam sua necessidade de conexão. Para a garantia de pele contra pele, eles se moveram para a cama, despindo-se das roupas formais salarianas, encontrando um no outro um âncora em meio à incerteza. Mais tarde, enquanto Nira dormia enroscada contra ele, Drake olhou para o teto, planejando. A presença de Halvik confirmava suas suspeitas. Eles estavam caminhando para um ninho de víboras político. A facção que eliminou os pais de Nira provavelmente ainda mantinha o poder, e seu retorno ameaçava sua posição. Drake apertou o braço ao redor da forma adormecida de Nira. Ele já enfrentara probabilidades impossíveis antes, mas nunca com tanto em jogo.
O que quer que os aguardasse em Silaria, ele garantiria que Nira sobrevivesse para reivindicar seu direito de nascença. E talvez, ao longo do caminho, ele acertasse uma velha conta com o comandante Hralvik. Silaria iluminava-se na janela de visualização. Uma joia de esmeralda e azul misturada com nuvens prateadas. Enquanto a nave começava sua descida, Drake sentiu a mão de Nira apertar a dele. "É lindo", ela disse. "Seus olhos refletindo as cores do planeta." "Como você", Drake respondeu, ganhando um sorriso que momentaneamente afastou a tensão de seu rosto. A cidade capital de Veridium se estendia abaixo deles, suas torres e cúpulas brilhando na luz da manhã. No centro, erguia-se uma estrutura imponente que só poderia ser o palácio ancestral Veridium, o lar legítimo de Nira. Sua chegada foi recebida com cerimônia formal. Uma delegação de Salarians de alto escalão os aguardava na plataforma de pouso. Suas vestes elaboradas esvoaçando na brisa suave. Drake notou a presença de guardas armados posicionados discretamente ao redor do perímetro. Lady Veridian, uma Salarian idosa, deu um passo à frente, curvando-se profundamente. "Sou matriarca Elindra. Servi sua mãe e rezei diariamente por seu retorno." Nira inclinou a cabeça como fora instruída durante a viagem. "Obrigada por sua devoção, matriarca." "Devemos prepará-la imediatamente", Elindra continuou. "O ritual de purificação deve ser completado antes do pôr do sol. Se você for apresentada ao Alto Conselho amanhã." Drake se aproximou de Nira. "Ritual de purificação. Uma tradição sagrada", Talian explicou suavemente. "Todos os nobres que retornam devem ser purificados de influências externas antes de assumirem seu lugar na sociedade salariana." "Eu não vou sair do lado dela", Drake declarou firmemente. Os olhos de Elindra se arregalaram com sua audácia. "O ritual é apenas... Nenhum estranho jamais testemunhou. Sempre há uma primeira vez", Drake rebateu. Talian interveio, seu tom conciliador. "Talvez possamos acomodar ambas as tradições. O comandante Hralvik irá escoltá-lo pessoalmente aos aposentos de hóspedes, onde você pode se refrescar. O ritual levará apenas algumas horas, e Lady Veridian se juntará a você para a refeição da noite." Drake olhou para Nira. "Tudo bem", ela disse suavemente. "Preciso aprender seus modos. Mas se ela não estiver de volta em 3 horas, eu vou procurá-la." Hralvik deu um passo à frente, sua figura imponente bloqueando a visão de Drake e de Nira, enquanto ela era levada por Elindra e vários atendentes. "Por aqui, humano", ele disse, seu tom fazendo as palavras soarem como um insulto. Enquanto caminhavam pelos corredores do palácio, Drake memorizou cada curva, cada posição de guarda, construindo um mapa mental para a rota de fuga que poderiam precisar. Hralvik manteve um silêncio frio até chegarem a uma porta ornamentada. "Seus aposentos", ele anunciou, empurrando a porta para revelar uma suíte luxuosa. "Aconselho você a permanecer aqui até ser chamado." Drake entrou, então se virou para encarar o comandante. "Sabe, você me lembra alguém que conheci em Próxima 4. Mesma postura arrogante. Mesmo." Ele era um mercenário trabalhando para o maior lance. Sem lealdade, sem honra. A expressão de Hralvik permaneceu impassível, mas seus tentáculos se contraíram ligeiramente. Um sinal que Drake estava observando.
Você está enganado, humano. Drake perguntou suavemente. Ou serviu a quem pagou mais? A mão de Ralvik moveu-se para a lâmina cerimonial em seu quadril. Cuidado com suas acusações. A maioria dos palácios tem certas proteções. Mas essas podem ser revogadas. Assim como a proteção que você forneceu a Lord e Lady Veridian. Drake pressionou. Os olhos de Ralvik se estreitaram. Você não sabe nada daquela noite. Eu sei o suficiente sobre homens como você. Drake respondeu. E sei que você nunca esquece um rosto. Assim como eu nunca esqueço. Um silêncio tenso se estendeu entre eles antes que Ralvik finalmente falasse. Aproveite sua estadia, humano. Pode ser mais curta do que você imagina. Com isso, ele... Deixando Drake sozinho na suíte. Drake imediatamente começou a vasculhar o quarto em busca de dispositivos de vigilância, encontrando e desativando vários antes de ativar seu próprio comunicador seguro. Stellar Drift, aqui é Holloway, relatório de status. A voz de seu segundo em comando veio claramente. Em posição, capitão, fizemos contato com o submundo local. Parece que sua futura esposa é uma lenda aqui. A princesa perdida retornou dos mortos e a situação política complicada. A facção governante atual, liderada pelo alto conselheiro Dravik, estava por trás do assassinato dos pais de sua senhora. Eles mantiveram o controle por 15 anos através de intimidação e alianças estratégicas. Dizem que não estão felizes com o retorno dela. Drake praguejou baixinho. Continue cavando. Preciso de alavancagem. Entendido, capitão. Fique vivo. Ele guardou o comunicador e se moveu para a janela, olhando para a cidade alienígena que era o direito de nascença de Nir. Em algum lugar neste labirinto de torres e jardins, ela estava passando por um ritual que marcaria oficialmente seu retorno. Ele só podia esperar que não fosse um prelúdio para outro assassinato. Nira flutuava em uma piscina de líquido luminescente. Seu corpo sem peso, sua mente flutuando entre a consciência e algo mais profundo. O cântico da matriarca ecoava ao redor da câmara. As antigas palavras salarianas despertando algo primal dentro dela. Lembre-se, filha de Veridian, entoava Elindra. Lembre-se de seu sangue, sua herança, seu propósito. Imagens passavam pela mente de Nira. Um jardim com flores roxas, mãos gentis de uma mulher trançando seu cabelo. A voz profunda de um homem lendo de um livro antigo, fragmentos de uma vida que ela havia esquecido, tornando-se mais claros a cada momento que passava. Então vieram memórias mais recentes. O sorriso de Drake quando ele se aproximou pela primeira vez de sua barraca. O calor de sua mão, quando ele ajudou a alcançar uma prateleira alta. A ternura em seus olhos quando ele propôs. Sua primeira noite juntos, a bordo de sua nave. A descoberta requintada da intimidade física. A maneira como seus corpos se moveram em perfeita harmonia. Apesar de suas diferenças biológicas, sua mente vagueia para o humano, observou Elindra. Sua voz nem aprovando, nem condenando. Ele é meu companheiro escolhido. Nira respondeu, sua voz ecoando estranhamente na câmara. Uma escolha em comum para a última Veridian. Seu pai sempre acreditou em abrir novos caminhos. Uma dor aguda de repente atravessou a cabeça de Nira, trazendo consigo uma enxurrada de memórias vívidas. O laboratório de seu pai, escondido sob o palácio. Sua voz urgente enquanto alarmes soavam ao redor deles. Lembre-se, Nira,
A chave está em seu sangue. Apenas um Veridian pode desbloqueá-la. Eles nunca devem encontrá-la. A memória mudou sua mãe, a colocando em uma pequena cápsula de escape, lágrimas escorrendo por seu rosto. Viva, minha querida. Viva, viva, viva. Nira ofegou, emergindo da superfície da piscina. O trabalho do meu pai, ela arfou. Eles o mataram por isso. Elindra a ajudou a sair da piscina, envolvendo-a em um manto suave. Sim, criança. Seu pai desenvolveu uma arma ou um escudo, dependendo da perspectiva, que poderia mudar o equilíbrio de poder em toda a galáxia. Isso é a chave, Nira disse. A verdade se assentando sobre ela, como um peso, está codificado no meu DNA. Sim, Elindra confirmou. É por isso que Dravik e sua facção não podem permitir que você tome seu lugar de direito. Eles têm procurado pelo laboratório de seu pai por 15 anos, mas sem você, eles não podem acessar seus segredos. Drake sabe. Nira perguntou, de repente, temerosa por seu companheiro humano. Se Halvik conseguir o que quer, o humano não viverá para ver o pôr do sol de amanhã. Elindra disse. Sombriamente. Dravik teme sua união, aliado a um mercenário humano. Não há tempo, Elindra disse, ajudando-a a vestir um vestido elaborado. O ritual deve ser completado, ou suspeitas serão levantadas, mas tenho amigos entre o pessoal do palácio que podem garantir a segurança de seu humano até o anoitecer. Enquanto os atendentes começavam a arrumar seu cabelo prateado no estilo tradicional Salarian, Nira fechou os olhos, concentrando-se na memória dos braços de Drake ao seu redor. Sua força, sua lealdade inabalável. Ela tinha sido ninguém e uma órfã pobre que ninguém queria. Até que ele viu seu... Agora ela era Lady Veridian, herdeira de uma vasta fortuna e um legado perigoso. Eu não vou perdê-lo. Ela prometeu silenciosamente. Não quando finalmente encontrei alguém que me ama por quem eu sou. Drake acordou com um sussurro da porta deslizando aberta. Em um movimento fluido, ele rolou da cama e sacou seu blaster, apontando para a figura sombria que havia entrado em seus aposentos. Por favor, não atire. Veio uma voz feminina suave que não era de Nira. Lady Veridian me enviou. Drake abaixou sua arma ligeiramente, mas permaneceu alerta. Prove! A serva deu um passo à frente, revelando-se como uma jovem Salarian. Ela disse para te dizer que todos merecem amor, mesmo aqueles que foram deixados de lado. Essas foram suas palavras quando você deu a ela o anel. Drake guardou seu blaster. Qual é a mensagem? O comandante Halvik planeja eliminá-lo esta noite. A matriarca arranjou para você se encontrar com Lady Veridian nos jardins ancestrais à meia-noite. Siga-me pelos corredores dos servos. Eles não são monitorados. Drake verificou seu cronômetro, 23:30. Lidere o caminho. Eles se moveram silenciosamente por corredores estreitos escondidos nas paredes do palácio, emergindo em um jardim cheio das flores roxas das memórias fragmentadas de Nira. A serva apontou para uma estrutura semelhante a um gazebo antes de desaparecer de volta nas sombras. Drake se aproximou cautelosamente, mão na arma, até avistar Nira esperando dentro. Ela usava um vestido elaborado que acentuava sua pele esmeralda, seu cabelo prateado arranjado em um estilo intricado, adequado ao seu status nobre. No entanto, seus olhos eram os mesmos, calorosos,
inteligentes e agora cheios de preocupação. Drake, ela suspirou, correndo para seus braços. Graças às estrelas. Você está seguro? Ele assegurou firmemente, inalando seu perfume familiar sob os perfumes desconhecidos com que Não por muito tempo, de acordo com sua mensageira. Halvik serve ao alto conselheiro Drevik, o homem que ordenou a morte de meus pais. Nira explicou rapidamente. O ritual de purificação desbloqueou memórias. Meu pai criou algo poderoso, uma tecnologia que poderia mudar o equilíbrio de poder na galáxia. A chave genética para acessá-la está codificada no meu DNA. Isso explica por que eles querem você viva, Drake. Ponderou, mas não porque querem você morta. Drevik teme nossa aliança. Uma herdeira Veridian com um companheiro humano que comanda sua própria força mercenária. Os lábios de Drake se curvaram em um sorriso. Homem esperto. Um ruído na entrada do jardim interrompeu sua reunião. Drake puxou Nira para trás de uma coluna, enquanto a figura inconfundível de Halvik aparecia, acompanhada por 2 guardas. Eles devem estar aqui em algum lugar. Halvik rosnou. Procurem o perímetro. Drake alcançou seu blaster. Mas Nira segurou sua mão. Espere, ela disse. Tenho uma ideia. Antes que ele pudesse detê-la, ela saiu de seu esconderijo. Comandante Halvik, ela chamou. Sua voz régia e autoritária de uma maneira que Drake nunca ouvira antes. Está me procurando. Halvik girou, sua mão movendo-se para sua arma antes de reconhecê-lo. Lady Veridian, você não deveria estar aqui. Desacompanhada. Não estou desacompanhada, ela respondeu friamente. Meu companheiro está comigo. No sinal, Drake emergiu das sombras. Blaster em punho apontado para o peito de Halvik. Boa noite. Estávamos apenas discutindo velhos tempos, como o próximo quarto. Os tentáculos de Halvik se enrijeceram de alarme, enquanto seus guardas levantavam suas armas. Abaixe sua arma, humano. Você está em desvantagem numérica. Estou. Drake perguntou, enquanto o som distinto de armas de energia sendo carregadas soava do perímetro do jardim. Sua tripulação se materializou de vários esconderijos, com armas apontadas para o grupo de Halvik. Seus guardas já foram neutralizados, Drake continuou, e meu pessoal tem controle dos sistemas de comunicação do palácio. Ninguém virá ajudá-lo. A expressão de Halvik escureceu. O que você quer? A verdade, Nira exigiu. Sobre meus pais, sobre Drevik. Sobre meus pais, sobre Drevik. Sobre seu papel em tudo isso. Algo na postura de Halvik mudou. A verdade, ele repetiu quase para si mesmo. Depois de 15 anos de mentiras, talvez seja a hora. Para a surpresa de Drake, Halvik lentamente se ajoelhou diante de Nira. Eu falhei com seus pais, minha senhora. Não fui cúmplice de suas mortes. Eu estava em uma missão diplomática quando aconteceu. Mas depois, Drevik me ofereceu uma escolha: servi-lo ou juntar-me aos seus pais. Então você escolheu servir ao assassino deles. Drake disse, o desgosto evidente em sua... Eu escolhi sobreviver. Halvik corrigiu. Esperar por uma oportunidade de vingá-los. Quando surgiram relatos de que você poderia estar viva, me ofereci para verificar sua identidade, esperando protegê-la se realmente fosse você. Nira o estudou, seus tentáculos movendo-se em um padrão que Drake não pôde interpretar. Você espera que eu acredite que você foi um servo leal todo esse tempo? Não leal à casa Veridian. Talvez, Halvik admitiu. Talvez trouxe apenas
A tecnologia de seu pai poderia acabar com isso. Não como uma arma, mas como ele pretendia. Um escudo para nos proteger de ameaças externas e nos permitir reconstruir. Drake manteve seu blaster apontado para Halvik. História conveniente. Mas uma que pode ser verificada. Veio a voz da matriarca Elindra, enquanto ela emergia do palácio. Halvik tem fornecido informações à resistência há anos. Ele é a razão pela qual soubemos procurar por você, Lady Veridian. Nira olhou entre eles, a incerteza clara em sua expressão. Drake se moveu para o lado dela, sua mão livre encontrando a dela. O que você quer fazer? Ele perguntou suavemente. Ainda podemos partir. Encontrar um canto tranquilo da galáxia, onde nunca nos encontrarão. Nira apertou a mão dele, seus olhos encontrando os dele com uma determinação recém-descoberta. Não. Passei minha vida fugindo de quem eu sou. É hora de abraçar isso. Ela se virou para Halvik. Ajude-me a reivindicar meu direito de nascença. Encontre o laboratório do meu pai. Halvik se levantou, sua postura se endireitando. O Alto Conselho se reúne ao amanhecer para votar em seu reconhecimento formal. Drevik planeja usar a cerimônia para levá-la sob custódia protetora após eliminar seu companheiro humano. Então precisaremos agir primeiro. Drake disse, guardando seu blaster e puxando Nira para um beijo breve e feroz. Juntos. O amanhecer rompeu sobre Veridian, banhando a Câmara do Alto Conselho em luz dourada, enquanto os 12 Salarians mais poderosos do planeta se reuniam para determinar o destino de Nira. Drake estava ao lado dela, vestido em trajes formais, mas com seu blaster visivelmente à mostra em seu quadril. Halvik e Elindra os flanqueavam, junto com membros da tripulação de Drake posicionados estrategicamente ao redor da sala. O alto conselheiro Dravik entrou por último, suas vestes elaboradas arrastando-se atrás dele. Seus olhos se estreitaram ao ver Drake ainda muito vivo. Lady Veridian, ele começou. Sua voz oleosa com falsa cordialidade. Nós a recebemos de volta após sua trágica. Poupe a performance, Dravik, Nira interrompeu. Eu sei o que você fez aos meus pais. Eu sei o que você planejou. Murmúrios percorreram os conselheiros reunidos enquanto o rosto de Dravik escurecia. Essas são acusações sérias, minha senhora. Seu tempo entre espécies inferiores afetou seu julgamento. Drake deu um passo à frente. Engraçado sobre nós, espécies inferiores, somos muito bons em encontrar evidências. Ele acenou para seu oficial de comunicações, que ativou uma projeção holográfica no centro da câmara. A imagem mostrava um Dravik mais jovem conspirando com assassinos, sua própria voz o condenando enquanto ordenava as mortes de Lord e Lady Veridian. Certifique-se de que não haja sobreviventes. Sua voz gravada comandava. Especialmente a criança, a chave genética não deve escapar. O caos irrompeu na câmara. Dravik avançou para uma arma escondida, mas Halvik foi mais rápido, subjugando-o com eficiência prática. Alto conselheiro Dravik, Nira anunciou, sua voz cortando o tumulto. Você é acusado do assassinato de meus pais e da tentativa de usurpação da Casa Veridian. Como é meu direito pela lei Salarian, reivindico meu assento neste conselho e chamo para uma votação imediata de desconfiança em sua liderança. A votação foi unânime. Enquanto guardas levavam Dravik embora, Nira se virou para os conselheiros restantes. Meu pai criou sua tecnologia para proteger nosso povo. Não para dominar outros.
Pretendo honrar esse legado com a ajuda daqueles em quem confio. Seus olhos encontraram os de Drake, um sorriso brincando em seus lábios. Incluindo meu companheiro humano, que viu valor em mim quando ninguém mais viu. 3 meses depois, Drake estava na varanda do Palácio Veridian, observando as luas gêmeas de Silaria se erguerem sobre a capital. Braços fortes o envolveram por trás enquanto Nira se juntava a ele, seu corpo se encaixando perfeitamente contra o dele, pensando em partir novamente. Ela provocou, referindo-se às suas ocasionais missões diplomáticas que suspeitosamente se assemelhavam a trabalho mercenário. Apenas admirando a vista, ele respondeu, virando-se para encará-la. Não é ruim para um cara que costumava comprar enfeites em uma barraca de mercado. Nira riu. O som ainda seu favorito na galáxia. Quem teria pensado? Ninguém queria se unir à pobre órfã, exceto o humano que mais tarde descobriu que ela era a mulher mais rica e poderosa do setor. Drake terminou, puxando-a para mais perto. Sortudo eu. Sortudos nós, ela corrigiu, seus tentáculos se curvando daquela maneira que ele adorava. O conselho finalmente aprovou nossa cerimônia formal de união. O primeiro casamento humano-salária na história registrada. Quebrando barreiras, Drake disse contra seus lábios. Enquanto se beijavam sob as luas alienígenas, Drake refletiu sobre sua jornada de um encontro casual em um mercado a governantes de um sistema planetário. Seu caminho tinha sido tudo menos convencional. No entanto, através de tudo, uma coisa permaneceu constante. Eles escolheram um ao outro quando ninguém mais o faria. E essa escolha fez toda a diferença.